E hoje, o nosso tema é um tema que eu vivo escutando nos bastidores. Rafael, eu preciso ficar o dia inteiro no LinkedIn para gerar negócios? Então, devo responder essa pergunta para vocês da melhor maneira possível para que isso deixe de ser um sabotador inconsciente aí na sua cabecinha, para que você consiga realmente estar mais ativo nessa rede e conseguir gerar muitos negócios através do LinkedIn. E até o final eu vou compartilhar com vocês 4 dicas para você estar mais ativo no LinkedIn, sem ter aquele sentimento de estar perdendo tempo, sem ter a impressão de que não está tendo resultado, de que está perdendo o seu tempo, que aquilo não vai realmente gerar resultados para você. E aí eu vou trazer aqui com a gente a Solange Poussac para participar hoje comigo da live, ela que sempre agrega muito valor, ela que sempre, me ajudou na produção de conteúdo, sempre me ajudou dentro desse processo de posicionamento junto com os alunos e mentorados. E aí, a gente chama carinhosamente, todo mundo que conhece ela chama carinhosamente ela de Sol, então eu vou também chamar ela de Sol. Então Sol, se apresenta para a galera aí e vamos E uma construir aula aí uma aula especial para essa especial para essa galera. galera. Vamos lá, vamos contribuir com a gestão do tempo de vocês no LinkedIn, né? Fazer com que vocês aproveitem essa ferramenta ao máximo, sem aquela cobrança, né, interna de falar, não tenho tempo, vou ter que ficar o dia inteiro lá, o que que eu faço, como que eu vou fazer? Porque na maioria das vezes essa cobrança está só na nossa cabeça, né? Óbvio que todo mundo tem muitas tarefas, o tempo hoje é o ativo mais valioso, né, do mundo, mas quando a gente quer, ou seja, quando a gente tem um objetivo claro, quando a gente tem a clareza do que a gente precisa fazer, aquele tempo ele acontece. Então é questão de prioridade, certo? Então a gente vai estar aqui hoje para ajudar vocês a potencializar ainda mais o recurso do LinkedIn e otimizar o tempo de vocês nessa ferramenta maravilhosa. Vamos adiante, e aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes que eu reparo nas pessoas que começam a criar o seu posicionamento no LinkedIn, mas acaba acreditando que está perdendo tempo. Muitas pessoas comentam: pô, Rafael, mas eu estou perdendo horas no LinkedIn e não está surtindo efeito. Outras pessoas acabam até se frustrando, porque acaba sendo muito rejeitado na hora de pedir conexão, fica ali pedindo conexão para as pessoas e acaba não tendo a reciprocidade, né. As pessoas também, eu vejo muita gente postando conteúdo e sem ter nenhum engajamento, e às vezes a gente vê que tem profissionais, tem especialistas que já têm autoridade na sua área de atuação, que já tem resultado, que já tem, no offline tem uma boa jornada, né, ou seja, já construiu um legado no offline, e quando vai para o digital, acaba não tendo engajamento em conteúdo. Então, acaba se frustrando por isso, né. Então a gente vê muitas pessoas dessa maneira que passa por isso. E aqui hoje, o que que eu quero que vocês entendam que faz sentido para vocês quando forem ali se posicionar no LinkedIn, para realmente investir tempo, ao invés de perder tempo, né. Você precisa entender que existem ações essenciais na rede, ou seja, você tem que dar um foco nessas ações. Não adianta você ficar ali interagindo o dia inteiro dentro da rede, se você não entender quais ações são essenciais para você executar ali dentro da rede. São ações, gente, que você executa em minutos, em poucos minutos. Eu costumo dizer para as pessoas, né, às vezes tem gente que fala: "Pô, Rafael, mas, eu chego a ficar 2 horas no LinkedIn". E, gente, eu também tenho essa dificuldade do tempo, né. Muitas vezes eu consigo ali investir 15, 30 minutos no dia, só que eu vou fazer o quê? Ações essenciais. E aqui a gente vai revelar para vocês quais são essas ações essenciais. Outra coisa que é importante: "Pô, Rafael, eu fico me conectando, peço conexão, mas não sou aceito". Muitas vezes acabo deixando de conectar, parando de se conectar com as pessoas, porque eu pouco sou aceito. Então isso é porque você também, às vezes, não está se conectando com as pessoas certas. Você não está se conectando da maneira certa, se tornando interessante, né, Sol, que é usando o social selling, a habilidade de se tornar interessante, gerar a janela de atenção no seu público, para aí sim
você conseguir ter uma conexão ali, uma conexão que seja promissora, que seja frutífera, né. E aí também produzir conteúdos curtos e ágeis, então você consegue produzir conteúdos curtos e ágeis, principalmente naqueles dias que você não deu tempo mesmo, então é possível fazer isso e hoje eu vou mostrar para vocês. E uma das coisas que eu percebo da importância, de estar ativo da maneira correta ali no LinkedIn, é justamente, a pessoa acaba desistindo, né, quando ela fica muito tempo e não tem resultado, o que acontece? Ela acaba desistindo e acaba saindo da rede, né. E aí eu vejo pessoas que às vezes ficam uma semana fora e depois aí vem reclamar: "Ah, Rafael, eu caiu meu SSI. Ah, Rafael, eu percebi que não teve mais visualizações no meu perfil", e não tem jeito. Uma coisa que as pessoas precisam entender, da importância de você estar ativo no LinkedIn, é que existe até um estudo do próprio LinkedIn Marketing Solutions que fala o seguinte: as pessoas entram no Instagram para se distrair, para se divertir, para se entreter. As pessoas que entram no LinkedIn, elas entram para investir tempo, ou seja, elas entram ali para aprender coisas novas, para se atualizar dentro da área delas, né. Então, existe essa diferença de mindset, não é mesmo, Sol? Não sei se quer comentar a respeito disso. A questão é a seguinte, gente, a internet, as redes sociais, elas são apenas um veículo. Então, o processo é que aonde está o problema é no processo. Então, o erro que eu vejo de muitas pessoas é pular fases. A pessoa ela quer agilidade, ela quer rapidez. Então, por exemplo, na sua carreira, quanto tempo você demorou para construir a sua carreira no offline? Não foi do dia para a noite. E aí as pessoas entram na internet e querem ter resultados do dia para a noite. Então, esse é um ponto que eu vejo que pega muito. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a expectativa e entender que é um processo e que existem fases. E uma dor que as pessoas têm muito é a questão da comparação. Então, as pessoas ficam se comparando com pessoas que estão anos-luz à sua frente, sendo que ela está começando. Então, esse eu acho que é um problema muito comum entre muitas pessoas. Eu também tive isso no passado, de querer ter resultado rápido, me comparar com pessoas que já estavam muito à minha frente. E aí, quando eu entendi que existia um processo, que existiam fases e que eu tinha que seguir aquele processo para ter resultado, aí o jogo vira. Então, essa que é a questão. Primeiro, a gente tem que lidar com a expectativa e entender que existe um processo, que as fases têm que ser seguidas para que o resultado venha. Então, é um conjunto de ações, né, Rafa? A gente vai entrar aqui em cada uma, mas queria deixar primeiro claro essa questão de que é um processo e que a gente não pode atropelar o processo. A gente tem que seguir e se comparar consigo mesmo, se comparar de como eu estava ontem. Então, hoje eu estou melhor que ontem, e não comparar com aquela pessoa que está 5 anos na nossa frente, 10 anos na nossa frente. Essas pessoas a gente tem que modelar, a gente tem que se inspirar e não comparar. A gente pode se inspirar com quem já está na frente, né, então, obviamente, a minha missão como mentor, a missão da Sol como mentor é a gente inspirar os nossos alunos e mentorados, né, mas a comparação ela tem que ocorrer com você mesmo. Agora seguindo adiante aqui, eu até hoje, já deixei salvo aqui um post, né, um post, de conteúdo para mostrar para vocês como que em poucos minutos vocês podem sim criar um conteúdo que seja interessante para o seu processo, né, de criar autoridade, para o seu processo de entender melhor as dores e desafios do seu público. E hoje aconteceu uma coisa engraçada comigo, Sol, e hoje eu não consegui acordar tão cedo, eu falei: "Caramba, eu tenho 5 minutos para fazer um post, que post que eu vou fazer?". E aí, gente, eu mostro para vocês o seguinte: com 5 minutos você consegue fazer um post no LinkedIn. O que que normalmente acontece com as pessoas que estão perdendo tempo no LinkedIn? Ou seja, a pessoa ela não está tendo bons resultados, ela está tentando estar ativa ali na rede, mas ela não está fazendo da maneira certa. Ela está o quê? Postando somente conteúdos densos, ou seja, ela quer fazer o conteúdo perfeito, né, Sol? A pessoa ela só quer fazer o conteúdo perfeito e ela acaba perdendo o quê? Horas para fazer um post, não é mesmo, Sol? Se quiser comentar sobre isso, eu acho bem bacana. Então, vocês precisam ter no LinkedIn uma estratégia bem definida
para começar a otimizar o tempo. Porque se você não sabe para onde vai, né? Aquela velha frase, qualquer caminho serve. É velha, mas é muito sábia, né? O primeiro passo é ter uma estratégia bem definida. E o que é ter uma estratégia bem definida? Saber para quem que você quer falar, saber aonde você quer chegar com essa estratégia, né? Qual o seu objetivo, o que você quer transmitir, ou seja, que dor que você resolve, né? O que você pode contribuir ali. Então, se você não tem isso bem definido, já começa a complicar a questão do tempo. Já começa a complicar, porque essa base, ela precisa estar desenhada, ela precisa estar estruturada para que o caminho seja desenhado, né, Rafa? Então, agora a gente vai começar a falar aqui dos problemas que causam, né? Se você não tem essa estratégia bem definida. Então, o primeiro passo é ter essa estratégia bem definida para que você saiba por onde seguir, que caminho seguir. E quando você tem essa clareza, os seus passos vão ser mais rápidos. Então, esse é um ponto principal. Agora, entrando nessa questão do perfeccionismo, né, Rafa? O perfeccionismo, gente, levado ao extremo, é uma autossabotagem. Então, eu vejo muito mesmo. Eu fui essa pessoa, né? Porque eu sou uma pessoa que tenho esse sabotador do perfeccionismo. Tinha muito alto em minha vida. Hoje eu consigo já identificar e lidar com ele, mas é uma questão que realmente atrapalha, porque você fica querendo ter o post perfeito, perfeito para quem, né? Perfeito para quem? Então, às vezes você está deixando de ajudar uma pessoa por querer ter a perfeição, e sendo que você já tem isso pronto. O pouco que você contribuir ali, você vai conseguir ajudar alguém. E fica esperando a perfeição e não faz, por querer estar perfeito. E por que quer estar perfeito? Porque está preocupado com o que os outros vão pensar. Então, essa preocupação do que os outros vão achar acaba te paralisando, acaba fazendo você perder tempo, porque antes feito do que perfeito, né, Rafa? Óbvio, ninguém vai sair fazendo de qualquer jeito, mas quando você tem uma estratégia bem definida, não precisa ter medo. Você precisa fazer o que você se planejou para fazer. E aí a consequência, o resultado virá, certo? Se você não tem uma estratégia bem definida, você vai perder tempo no LinkedIn. E o que que é ter estratégia no LinkedIn? Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em inglês, strategy. Seu coordenador, Pois não, meu o auxílio. 05 está dormindo. Tenha bondade. Se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor! Estamos todos confiando no senhor. É você definir para qual público você fala, é você entender quais são as dores que esse público tem, quais são as dificuldades, os desafios que esse público tem e que você pode solucionar. É você entender o que que eles almejam, quais são ali os desejos, os sonhos, as ambições do seu público-alvo. E aí, quando você tem tudo isso mapeado e você consegue trabalhar um planejamento de conteúdo, isso a gente falou ontem, né, Sol? Porque é isso, gente, quando você tem planejamento, quando você define uma estratégia para o seu conteúdo, tudo fica mais fácil, tá. Então anotem aí, é errado você começar a postar conteúdo sem ter uma estratégia, ok. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês também, é o seguinte, muitas vezes eu vejo as pessoas fazerem conteúdo, postarem conteúdo, e elas não respondem aos comentários do conteúdo. Gente do céu, esse é um pecado capital. Se você postou um conteúdo e gerou engajamento, gerou comentários, né, gerou repercussão, interaja com essas pessoas. É um grande erro você não responder os comentários do seu próprio conteúdo. Você está perdendo um ouro bruto ali, né, Sol? Não, exatamente. Mesmo que o comentário seja simples aos seus olhos. Ah, nossa, legal. Oh, que bom que você gostou. Então, valida aquilo. E aquele comentário que talvez nem seja tão bom, né, Rafa? Você também pode comentar de uma maneira gentil, obviamente, não desmerecendo o comentário da pessoa, mas colocando ali um contraponto, certo? Que é a regra de ouro, né, Rafa? Famosa. Então, gente, uma coisa que é interessante, né, e eu vejo também muita gente fazendo, que é o quê? Produz conteúdo, faz networking,
mas não tem um perfil vitrine, né, Sol? E conta aí, Sol, o que que na sua opinião é um perfil vitrine que as pessoas precisam ter, senão ela vai estar gastando energia, jogando energia fora, porque chama a atenção das pessoas, mas quando as pessoas visitam o perfil delas, aí o que acontece? Não dá em nada, né? Exatamente, principalmente se você fizer um post que viraliza, por exemplo, e pode acontecer. Como a nossa estratégia aqui é o Rafael, que é o front, eu nem atuo tanto com criação de conteúdo no LinkedIn, até porque eu não estou dando conta da demanda, né, Rafa? Mas esses dias eu fiz um post lá de topo de funil e viralizou com mais de 20 mil visualizações, sei quantos mil, 30, 50 compartilhamentos, comentários, adicionou pessoas me adicionando, só que a minha vitrine está pronta. Então, eu estou preparada para receber isso. Agora, a gente vê, às vezes, muitas pessoas, às vezes, faz um post, às vezes, até despretensiosamente, e aquele post viraliza. E aí? Você está preparado para receber essa demanda no seu perfil? Ou seja, o seu perfil está um perfil vitrine? A pessoa que entrar no seu perfil, ela vai ver com clareza o que você faz, como você pode ajudá-la, qual que é o seu diferencial, qual que é a sua autoridade, ou seja, você tem depoimentos de pessoas falando sobre você, você entende? Então, um perfil vitrine é isso, é um perfil completo, é um perfil que no seu título mostra o que você faz, com clareza, ou seja, mostra como que você pode ajudar as pessoas que você ajuda, ou seja, mostra qual que é o seu diferencial. Um perfil que tem uma foto bem apresentada, uma foto mostrando exatamente quem é você, não precisa ser uma foto de terno e gravata, se o seu nicho, por exemplo, não é assim, mas precisa ter uma foto, pelo menos, com uma boa resolução, não uma foto reaproveitada de um outro evento. O seu perfil tem um sobre preenchido, falando sobre você, falando quem é você, como que você resolve, o que você resolve, qual foi sua trajetória, suas experiências profissionais, ou seja, são todos os campos importantes do LinkedIn que existem para serem preenchidos e para aumentar a sua autoridade, para demonstrar aquilo que você é em poucos minutos, porque a pessoa que entra ali, ela tem que entender rápido o que você faz, ela tem que bater o olho e falar, nossa, olha que legal, o fulano faz isso, aquilo, olha como ele é. Ela precisa ter essa visão rápida do que você pode contribuir com ela, e ela tem que gostar do que ela vai ver, para ela poder te adicionar, para ela poder te mandar uma mensagem no direct. Então, esse é um erro comum que a gente vê muito. Às vezes a pessoa já está preocupada em postar, está preocupada em ter like, está preocupada em ter engajamento nos seus posts, mas nem está preocupada ainda de arrumar sua casa, de arrumar sua vitrine, de deixar o seu perfil magnético, né, Rafa, como a gente usa, ou seja, um perfil atrativo que chame a atenção e que mostre o seu diferencial. Transformar o perfil de vocês ao ponto dele converter essas visitas em oportunidades, né. Então, se você está focado em gerar oportunidades de negócio, você pode gerar leads através do seu LinkedIn, né. Se você está buscando um investidor para o seu projeto, você consegue converter o interesse desse investidor para você através do seu LinkedIn, né, para que ele realmente, ao visitar o seu perfil, ele avance no próximo passo com você, né. Então isso que a Sol comentou é extremamente relevante. Só complementando, Rafa, o planejamento, obviamente, é extremamente importante, mas nada te impede de acrescentar coisas ao planejamento, porque o mercado digital é muito dinâmico. Então, coisas acontecem a todo momento. E aí a gente tem que aproveitar também esses acontecimentos. Estar de olho no Twitter, estar de olho no que está acontecendo no momento e aproveitar isso através de publicações, através de interações, através de comentários, né, interações. Então, esse é um ponto importante também, que a gente tem que estar atento. Mesmo que você tenha o seu planejamento, o seu calendário de conteúdo, você, hoje, como o Rafa falou, esses posts que ele faz, às vezes, né, Rafa, de última hora, muito é do que está acontecendo no momento, ou às vezes viu um post legal e teve um insight. Então, o planejamento, ele existe para nos nortear, mas a gente tem que ficar atento também ao que está acontecendo no momento, no agora, porque isso atrai muito a atenção de quem está nas redes sociais também. Uma dica, hein? Sensacional, Sol. Gente, vou dizer para vocês, nem sempre foi fácil assim para mim também, tá? Nem sempre foi tranquilo para mim. Essa questão de você interagir na rede social, interagir no LinkedIn, ela é muito importante, dá vida para o seu perfil. Então não adianta você só postar, só postar, só postar, se você depois não trata
as notificações, não trata ali as interações que você gera dentro da rede. Então a primeira dica que eu vou compartilhar aqui com vocês é planejar o seu conteúdo. E aí o que que seria planejar o seu conteúdo? Primeiro definir o seu público-alvo. E dentro do nosso programa de mentoria para os nossos alunos, até para o pessoal que acaba entrando na nossa comunidade, LinkedIn Carreira 4.0, eu dei uma aula lá, junto com a Sol, sobre definir qual é o seu PICE, o seu perfil ideal de conexão estratégica. No LinkedIn, você tem esse grande diferencial, você consegue escolher a sua audiência. Então você não precisa depender somente do algoritmo, você não precisa ficar colocando dinheiro para impulsionar conteúdo igual nas demais redes sociais. Você consegue escolher o seu público, definindo o perfil ideal de conexão estratégica. Então quando você define o PICE, fica muito mais fácil, você consegue realmente atrair o engajamento das pessoas certas dentro da rede. E para você fazer isso, você tem que planejar o conteúdo pensando nesse público-alvo, pensando nas dores, nos desejos, nos desafios que esse público-alvo enfrenta, para você realmente produzir um conteúdo de valor para essas pessoas. Então, a segunda dica para você estar mais ativo no LinkedIn sem perder tempo é você postar conteúdos topo de funil. Aproveitando inclusive conteúdos de outros especialistas, gente, isso mesmo. Eu mesmo, recentemente, postei alguns conteúdos topo de funil, onde eu aproveitei conteúdo do Geraldo Rufino, onde eu aproveitei conteúdo do Flávio Augusto, grandes brasileiros que, pensando no meu público-alvo, que é um público-alvo que deseja gerar mais negócios, é um público-alvo que são ou empreendedores ou profissionais de vendas que desejam aumentar os seus negócios, suas vendas, é um são especialistas que já são renomados para o meu público. Então, eu aproveitei alguns vídeos curtos deles e fiz um post topo de funil, acrescentei alguns insights ali e mandei esse post para frente. E detalhe, investi pouquíssimo tempo, gente. Fiz uma pesquisa, demorei lá uns 5, 10 minutos para pesquisar, baixei esse vídeo, coloquei, na hora de postar, coloquei os meus insights, investi ali uns 10 minutinhos, não investi meia hora para fazer um post bem bacana e distribuiu. O LinkedIn distribuiu muito bem. E detalhe, quando você vai fazer um post de algum especialista, experimenta marcar ele no post. O LinkedIn permite que você digita ali o arroba, né, Sol? E marque essas pessoas que fazem sentido ali naquele conteúdo. Tivemos até interação dos especialistas, né, Sol? Quiser comentar? Sim, eu fiz também um do Cortella, né, recentemente. Marquei o Cortella também, mas assim, não precisaria marcar, mas eu quis marcar, só que essa questão de marcar também tem que tomar cuidado, porque você tem que marcar não no intuito de chamar atenção e de querer atrair o público dele para você, e sim, óbvio, contextualizando. Então, por exemplo, esse vídeo do Cortella falava a respeito de um tipo de comportamento que eu atuo, né, na inteligência positiva, por exemplo. Então, tem a ver com o meu negócio, tem a ver com o meu nicho. Então, eu postei e criei ali um contexto relacionado ao meu assunto, ao que eu entrego ali no LinkedIn. Então, não é também postar por postar qualquer coisa, algo que esteja relacionado com o que você faz, ou aqueles assuntos meio que padrões, né, Rafa, que muitas pessoas podem compartilhar, como, de repente, motivação, liderança, produtividade. Existem assuntos genéricos, mas quanto mais Superação. superação, exatamente, mas quanto mais próximo do seu nicho, melhor. E essa questão de marcar a pessoa é muito interessante, realmente. Existem posts em que os especialistas acabam até comentando, né, Rafa? Acabam interagindo, acabam comentando, e isso vai potencializar ainda mais aquele post. E uma dica, gente, é ter um banco de ideias. Então, tenha um banco de ideias, um notas do seu celular, Trello, né? Um Trello você pode usar, ou um Notas, eu gosto de usar no Notas mesmo, e vai anotando seus insights ali. E quando vir um vídeo também que tem a ver com o seu negócio, mas você não pode postar naquele momento, salva e escreve o insight para você postar depois. Não deixa passar, porque se deixar passar, já era, você não vai lembrar mais depois. Então, são pequenas ações que vão otimizando a sua atuação no digital, que precisam existir, né, Rafa? E às vezes nem precisa de contexto. Às vezes o vídeo fala por si só,
Às vezes a imagem fala por si só e a gente fica ali perdendo tempo, querendo fazer, né, um post, que foi o Rafa falou no começo, né, Rafa? Como que é que você usou? Post longos, né? Querendo fazer uma mega postagem, querendo fazer um Post mega denso. post denso, querendo fazer um post denso com um mega contexto, com super conteúdo, e às vezes o próprio vídeo fala por si só, a própria imagem já fala por si só. Arrisque-se, né? Isso é muito interessante, já aconteceu, de colocar só um concorda, né? O que você acha? Tipo, fazer só uma simples pergunta. Isso os top voices, os influencers, os criadores de conteúdos fazem muito. Óbvio que eles têm uma quantidade de conexão que colabora para o engajamento do post, mas assim, às vezes não precisa desse contexto, às vezes não precisa encher linguiça, né, como diz o ditado, porque a própria imagem ou o próprio vídeo já falam por si só. E às vezes você está deixando de postar, está deixando de compartilhar uma mensagem bacana porque está preocupado que não sabe o que vai escrever, né, Rafa? Fica querendo a perfeição, mais uma vez, né? Tem hora que menos é mais, né, Sol? Pelo menos a consistência ela é muito importante. Uma coisa que tem que ficar claro na cabeça da gente é que os nossos serviços, né, as nossas soluções, concorda que ela só é um veículo? Por quê? Porque o seu cliente, o seu potencial cliente, o objetivo dele não é contratar o seu serviço. O objetivo dele é resolver um problema. Ou existe o caso do seu potencial cliente ele ter um objetivo para alcançar, um desejo, né, ele: "Ah, pô", vou dar um exemplo aqui, tá, gente, no nosso caso aqui, tem clientes que nos procuram, né, e acabam nos contratando, a gente também tem mentorias individuais, além dos grupos de mentoria e dos programas gravados, né, a gente vem um potencial cliente e fala: "Rafael, eu preciso, me posicionar melhor no LinkedIn para aumentar os leads para o meu negócio. Eu tenho tido negócio, mas são poucos. Eu preciso lotar a minha agenda. Então, veja, eu não vou fazer o conteúdo dizendo somente como fazer no LinkedIn, como fazer. Não, eu vou falar, olha, qual tipo de posicionamento que você pode ter para atrair mais clientes? Qual tipo de conteúdo para converter aquelas visualizações de conteúdo em visualizações de perfil? Como fazer com que os visitantes do seu perfil se tornem leads interessados? Então, o foco do conteúdo tem que ser no destino, no objetivo do seu potencial cliente. Então essa pessoa, até acho que foi semana passada, uma delas, o que aconteceu? Ela viu um vídeo aqui no YouTube, ela viu, acompanhou um vídeo aqui no YouTube, o que que ela fez? Entrou no meu LinkedIn, me seguiu, e aí eu apliquei o quê? A cadência de social selling, que é o que eu ensino para os meus alunos e mentorados. Nessa cadência de social selling, a gente agendou uma call, ela aplicou para minha mentoria e a gente fechou o negócio. Então, falar somente dos seus serviços pode não encantar, mas falar do que é possível conquistar, que tipo de resultado as pessoas, o seu potencial cliente pode ter com o seu serviço, isso sim é uma ótima. Então, focar o quê? Nos benefícios, nas dores que o seu serviço resolve, nas soluções que o seu serviço traz para o seu cliente, que tipo de resultado ele obtém. Então, isso sim é um conteúdo bacana para você postar, tá bom, Érico? Ok? Óbvio, o seu serviço vai estar ali subliminarmente intrínseco ali no conteúdo, vai estar ali, entre aspas, como veículo para chegar naquele resultado, mas foque no que? No destino, no que o seu potencial cliente busca, ok? Então, a terceira dica, gente, que eu separei aqui para vocês, sobre como estar ativo no LinkedIn sem perder tempo. Então, o dia que você estiver sem nenhuma criatividade, foque em tratar as suas notificações. Então, nesse momento, por exemplo, aqui no meu LinkedIn, ó, eu vou até mostrar para vocês aqui quantas notificações eu tenho. Olha só nesse momento, gente, eu estou com 29 notificações. Olha só que interessante. Então aqui eu estou com 29 possibilidades de interagir, fazer networking, gente, de interagir com as pessoas. Quando você está sem criatividade, quando você não tem nada ali em mente, foque nas suas notificações. Trate essas notificações. Existe muito ouro ali, gente. Eu mesmo, a Sol foi testemunha, né, Sol, numa reunião de negócios que a gente estava negociando com um empresário.
chegou o sócio dele, e esse sócio falou: "Pô, Rafael, acho que eu te conheço de algum lugar". Eu também falei: "Pô, acho que eu te conheço mesmo de algum lugar". E na hora da gente se conectar ali no LinkedIn, ele falou: "Pô, mas eu já sou sua conexão de primeiro grau, Rafael". Eu falei: "Verdade". Qual foi o lugar que ele foi para ver depois na sequência? Depois que ele viu que era minha conexão, qual o lugar que ele foi para ver? Em mensagens. Aí lá em mensagens, qual era a última mensagem? "Parabéns pelo seu aniversário, Washington". Então, se existia alguma sombra de dúvida para fechar aquele negócio, né, Sol, a sombra acabou ali. Olha só que interessante como o mundo dá voltas, como você não pode desprezar nenhum network, não é mesmo, Sol? Exatamente, né? Tinha lá um feliz aniversário e o cara tinha respondido, ou seja, um simples feliz aniversário que o Rafa acabou dando para uma notificação. Então, assim, as notificações do LinkedIn são ouro, gente. Fulano passou a seguir você. Tá, e aí, o que você vai fazer com isso? Então, você tem que aproveitar isso. Fulano visualizou o seu perfil, né? Fulano, ciclano mudou de cargo. Fulano publicou alguma coisa. Então, as notificações existem para já nos dar um norte, já nos dar algum caminho ali a seguir dentro do LinkedIn. Então, não é só postar conteúdo e esperar curtida, né? Isso é social selling, faz parte do social selling. Essas interações com a rede, com o seu público, faz parte do social selling. E o LinkedIn já nos dá isso de bandeja ali nas notificações, para a gente poder aproveitar. Então, sempre tem o que fazer ali. O que não pode é ficar perdido, sem saber o que fazer, ficar compartilhando conteúdo de outras pessoas só porque achou legal, né, Rafa? Ou ficar postando sem estratégia nenhuma, esperando que vai ter um monte de curtida, que isso não vai acontecer. Você não pode focar só em uma tática, né, a sua estratégia ela tem que ter um tempero. É igual quando a gente vai fazer uma comida, né, Sol? Não pode só ter tempero de alho, né, ou só cebola, ou só o tal do cheiro verde, né, é uma química. E dentro da sua estratégia, do seu planejamento, você pode trabalhar um calendário de conteúdo, onde você tem conteúdo inspiracional, onde você tem um conteúdo de informativo, né, de notícias, de atualizações da sua área, do seu setor, um conteúdo que educa, um conteúdo que ajuda o seu público, um conteúdo que inspira, enfim. Então, e aí você consegue utilizar vários tipos de mídia. Então, vocês que me acompanham aqui, quiserem modelar, me modelem. É só entrar no meu perfil, ativar o sininho e acompanhar todos os conteúdos que eu faço aqui. Hoje mesmo eu postei um vídeo curto. Ontem eu postei enquete, né? Anteontem eu postei sobre a live de hoje. Estou fazendo aqui a live de hoje, um vídeo mais comprido, um vídeo mais denso. Então, vocês podem fazer essa química que o mais importante é que cada conteúdo acrescente valor para o seu potencial cliente. Não sei se vai fazer algum comentário nisso aí, só fica à vontade. Sim, um ponto importante é testar. Então, existem segmentos, de repente, que gostam mais de vídeo, por exemplo. Existem outros segmentos que já nem tanto. Mas uma coisa é certa, o TikTok, por exemplo, não tá bombando à toa. Ah, mas é para jovem? Não, gente, tem de tudo no TikTok. Tem desde para o público bebê até para o público idoso. E tá bombando. Então, vídeo é algo que tem surtido um efeito legal, né, Rafa? As enquetes acaba que é uma ferramenta também um pouco mais simples, mas que dá simples de realizar, até que o Rafa vai falar depois um pouco mais, e que dá muito resultado, mas existem artigos também que bombam, existem carrossel que bomba, então depende, tem que testar, tem que aprender a utilizar todos e testar todos os tipos de conteúdo. E aí você vai medindo qual que tem surtido mais efeito. E é um conjunto, às vezes um não deu bom hoje, mas ele pode dar bom amanhã. Então, o formato em si não é tudo, é um conjunto mesmo, do formato com que você está postando, né, com o conteúdo em si. Show de bola, show de bola. E vamos então para a quarta dica, né? A quarta dica para você estar mais ativo no LinkedIn sem perder tempo. E a quarta dica: crie enquete baseada nas reflexões do seu dia. Veja, todo mundo tem uma jornada dentro do seu dia. Você atendeu um cliente, você fez reunião de negócios, você resolveu questões com o seu time ali. Então, você pode criar enquetes baseado nas objeções e nas dificuldades do seu cliente que você enfrentou naquele determinado dia.
Olha que interessante, E né. nas dúvidas, né? Aquelas dúvidas dos seus clientes, ah, eu faço isso, aquilo. Pô, já dá uma enquete, né? Exatamente, Sol. E eu vou criar uma enquete aqui com vocês. Olha só que interessante. Eu vou criar uma enquete, vou mostrar para vocês aqui uma enquete que eu criei e até mostrar um recurso novo do LinkedIn que possivelmente vocês não conheciam, tá? Porque é um recurso que o LinkedIn liberou recentemente, tá? Então, é um recurso extremamente novo no LinkedIn, que é o quê? Deixa eu mostrar aqui, compartilhar a tela com vocês, tá? Então, estou aqui no meu LinkedIn. Quem está curtindo o conteúdo aí, dá um like para a gente saber, né? Se a gente está atingindo a expectativa de vocês, se vocês estão curtindo o conteúdo, deixa um like no vídeo aí para gente, para que mais pessoas também possam tirar essas dúvidas que vocês estão tendo a oportunidade de tirar aqui agora. Olha o botãozinho do inscreva-se, veja se já está inscrito. Se não, você clica em inscrever-se agora. Se você já tiver inscrito, veja o cadeadinho se já está ativo, para você ter até ser notificado também no YouTube com todos os posts que a gente vem fazendo. Diariamente a gente posta conteúdos e sacadas aqui no YouTube também. Então, se inscreva e ativa o sininho. Segue a dica da Sol e deixa a curtida também, para a gente saber que tá valendo a pena aqui esse conteúdo que a gente está compartilhando com vocês, tá? Aqui, na hora de começar um post, olha só, eu estou aqui no acesso web do LinkedIn e eu vou clicar aqui em começar publicação. No que eu cliquei em começar publicação, opa, ué, que estranho, Rafael, já está pronto o seu post aqui? Por quê? Porque agora o LinkedIn te permite salvar como rascunho também na web o post que você deve fazer, que você quer fazer. Então, por que que isso é legal, gente? Eu vou salvar aqui e mostrar para vocês, tá? O que acontece? Você, às vezes, tem uma ideia tarde da noite. Tem gente que é noturno. Eu sou um cara noturno, a Sol também, né, Sol? Você é noturna também, ou seja, aquela pessoa que tem muitas ideias à noite. Então, você teve ideia à noite, salva como rascunho o seu post. Não posta à noite, porque à noite não é um bom horário para o LinkedIn. Salva exceções, tá? Já aconteceu de eu postar conteúdo no LinkedIn à noite e ele distribui bem, mas são raros. Por quê? Porque à noite não vai ter quase ninguém, a não ser que o seu público é de outro país e aí o fuso horário é interessante para aquele público, tá? Então é legal sempre ter essa empatia com o seu público-alvo. Os melhores horários, eu sempre comento aqui para vocês, horários de pico do LinkedIn é comecinho da manhã, então das 7h30 às 8h30, perto do horário do almoço, das 11h30 à 1h, e depois chegando para o final do dia ali, entre 4, 4h30 da tarde, porque ainda tem bastante gente no LinkedIn, porque é uma rede social profissional, gente. A maioria das pessoas, elas estão ali no LinkedIn como segunda tela, elas estão trabalhando e nos intervalinhos ali, estão ali consumindo as informações do LinkedIn. Esse é o público em sua maioria, então não podemos generalizar. Tem muita gente que fica à noite também, tá tudo bem. Você também pode testar post à noite, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que esse recurso novo de salvar como rascunho pode te ajudar nesse sentido. Pô, Rafael, à noite é o horário que eu estou mais tranquilo, que eu estou tendo mais criatividade, então vai lá, escreve o seu post e salva como rascunho, igual eu mostrei aqui que é possível. E aí, na hora de publicar, ele traz aqui o seu post rascunhado. Então, veja só, gente. Isso aqui eu criei em 5 minutos. Qual é a sua maior dificuldade para estar presente todos os dias ou com maior frequência no LinkedIn, mesmo sabendo que isso é importante para o marketing do seu negócio? E aí eu coloquei algumas opções: falta de clareza nas ações, falta de criatividade para agir, falta de conhecimento dos recursos ou falta de planejamento de tempo. Então coloquei essas opções e eu posso publicar só isso aqui, gente. Eu posso trabalhar só esse texto da pergunta, né, o que está envolvido com o objetivo do meu público-alvo, e posso vir aqui e postar isso, gente, tá? Posso postar isso aqui. Então, veja, é possível a gente, em pouco tempo, produzir dentro do LinkedIn, fazer ali ações estratégicas que te tornem interessante, que te torna realmente o especialista certo para ajudar o seu público-alvo. Você pode criar uma cadência de social selling em cima de um funil de conteúdo, que a gente costuma dizer que existe o funil de conteúdo. Então você pode sim interagir com as pessoas que curtiram o seu post, porque se ela curtir um post que você está falando sobre dores e desejos que você resolve com o seu produto, com a sua solução, por que não interagir com essas pessoas depois
para trazer ainda mais valor para elas, para trazer um passo a mais para ajudar elas naquilo que elas, reagiram dentro do seu post, tá. E aí, Lembrando, né? Lembrando também que muitas vezes a pessoa que curte o seu post não necessariamente é sua conexão ainda, porque o LinkedIn ele tem isso de bom e de diferente das outras redes. Pessoas às vezes que são conexões de terceiro ou segundo grau, ou seja, que não fazem parte da sua rede, conseguem visualizar um conteúdo seu e de repente curtir. E aí a forma de você interagir é se conectando com essas pessoas. Uma dica de ouro, né, Rafa? Então, gente, é possível vocês, em poucos minutos dedicados no dia, fazerem ações de valor, fazer com que o seu LinkedIn seja uma máquina de oportunidades para vocês. Um post que você faz no LinkedIn chega para milhares de pessoas e essa distribuição de conteúdo ela continua à noite, enquanto você está dormindo. Por isso que eu digo que o posicionamento no LinkedIn eficiente, a melhor distribuição de conteúdo orgânico entre todas as redes sociais é o LinkedIn. Então, se você se posicionar da maneira certa, trabalhar o seu perfil vitrine, saber fazer essas interações de forma construtiva e conseguir gerar valor para o seu público através de conteúdos que realmente ajudem-o, com certeza você vai aumentar suas oportunidades de negócio e vai gerar negócio toda semana no LinkedIn. É assim que acontece comigo, é assim que acontece com os alunos e mentorados que colocam em prática tudo que eles aprendem no nosso processo, e é assim que pode acontecer com você também, tá bom? Show de bola. Então, gente, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para vocês, quem realmente deseja ter mais acesso a gente, deseja estar mais próximo, receber conteúdos diários, existe um grupo VIP no WhatsApp, que vocês podem também participar e sempre estar recebendo ali os conteúdos de primeira mão. E dentro desse grupo do WhatsApp, vocês estarão mais próximos de mim, mais próximos das oportunidades que eu vou oferecer para vocês logo mais. A gente está aí planejando lançar um novo grupo de mentoria, provavelmente agora no mês que vem. Então vocês podem estar mais próximos e, de repente, fazerem parte do nosso próximo grupo de mentoria ou, de repente, ter mais acesso aos nossos conteúdos que a gente publica diariamente. Eu queria aproveitar e eu quero deixar para Sol aí. Sol, quer deixar aí uma síntese final aí sobre tudo que a gente falou hoje? Só uma questão mesmo da mentalidade, né, gente? Primeiro, a gente tem que acreditar, tirar o crítico da nossa mente, né? Porque isso atrapalha muito. Então, quando você acredita no que você faz, quando você sabe o valor que você gera, você não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar, você não precisa se preocupar se alguém vai curtir ou deixar de curtir, como o Rafa deu até o exemplo aqui do Jorge. O Jorge tinha uma pessoa na live assistindo ele. Quantas vezes eu já vi gente falar, só tinha 5 pessoas, mas só tive 2 curts. Gente, são 2 pessoas, não são 2 curts. São 5 pessoas, não são 5 curtidas. Então, é valorizar realmente o processo, valorizar cada passo e se comparar consigo mesmo, reforçando isso que eu já falei no começo, mas reforçando agora no final. Se comparar sempre consigo mesmo e não com pessoas que estão anos-luz na sua frente. Então, a mensagem que eu queria finalizar seria essa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Simbora! Tchau, gente. Tchau, tchau.